Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem, pelas nossas plataformas, YouTube, os irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que participam conosco também dos nossos programas, dos nossos conteúdos, a todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar com o nosso programa logo depois da nossa vinheta. Meus irmãos, nós estamos retornando depois do nosso evento maravilhoso do domingo, aquilo que Deus fez na vida das igrejas distribuídas pelo mundo todo. Nós estamos aguardando os resultados, as informações, para na hora certa transmitirmos para os irmãos tudo aquilo que aconteceu na nossa ceia a nível mundial. Mas eu gostaria, agora nesse momento, chamar a atenção da igreja para todos aqueles que participaram, que viveram esse momento especial da igreja e que o Senhor tem chamado a nossa atenção. O que nós entendemos disso? Por quê? E aí isso é uma coisa que chama a nossa atenção para meditarmos, porque a preocupação do Senhor, vejam, nós temos tido todo ano trombetas e festas, uma mensagem que está sendo divulgada para o mundo todo tem visto, a repercussão de tudo isso, a quantidade de pessoas que viu, é uma coisa assim espetacular com relação a trombetas e festas. Mas agora também a ceia mundial. Por que isso? O que o Espírito Santo, qual o recado que o Espírito Santo está nos dando a respeito disso? O Espírito Santo está mostrando que nós estamos vivendo um momento profético único. O Espírito Santo foi derramado na vida da igreja primitiva. Nós temos visto nas nossas EBDs, especialmente nas últimas, a experiência de Sardes. O Espírito Santo foi derramado de maneira profusa, a presença ali, do castiçal, dos 7 Espíritos, mostrando uma operação importante do Espírito Santo, assim como foi lá no início da igreja, tipificada na primeira igreja como a de Éfeso, e nessa nossa, como a igreja de Sardes, quer dizer, o remanescente, o que restou de tudo isso, essa operação do Espírito Santo, há uma coisa extraordinária que o Senhor quer fazer. Para quê? Para mostrar que há uma igreja global, uma igreja no mundo todo, formada por um povo que se voltou, retornou para a palavra, está de volta à palavra, de volta à operação do Espírito Santo na palavra, de volta a uma palavra que é revelada. Então a experiência da ceia foi importante para trazer isso de volta para nós. Eu me lembro, só para ajudar os irmãos, tem muito tempo, mas as coisas do Espírito Santo, elas têm uma sequência perfeita. Eu me lembro que há uns 30 anos atrás, mais ou menos isso, o Senhor deu a um servo um sonho muito interessante. Está muito ligado a esse momento que nós estamos vivendo, especialmente da ceia e tudo mais. O Senhor deu um sonho a um irmão e ele se encontrava lá naqueles arredores de Paris, ali naquele chamado Palácio de Versalhes.
né? Os franceses falam Versailles e tal. Aquele era quem for ali vai ver que é uma coisa, é uma obra extraordinária, é um jardim que parece que não acaba mais. Uma coisa muito bonita e tem muito a ver com a Revolução Francesa e tudo mais, a história da França. Mas o irmão via aquela parte do jardim ali, daquele palácio, ele via que ia acontecer um evento, e esse evento era de caráter mundial. Ele via um palco, né, como se fosse um palco gigantesco, e um coral iria se apresentar naquele palco. E ele ficava surpreso e curioso para saber o que aconteceria naquele palco, o que seria de especial naquele palco. E de repente ele é surpreendido com um grupo naquele palco, e era um coral perfilado, preparado para cantar ia cantar um hino, alguma coisa, né? Quando ele olha com mais detalhe, ele percebeu que aquele coral nada mais era do que todos os nossos pastores, todos os pastores juntos ali, eram nossos pastores, todos estavam ali em cima daquele palco. Ele percebeu, olhando, que era uma coisa interessante, porque o que chamava a atenção é que todos tinham o mesmo tamanho. Não é comum isso, as pessoas têm estatura diferente, mas eles estavam ali, não havia uma ostentação, nem havia alguém que se destacasse mais ou menos, mas todos eram do mesmo tamanho. Eles estavam perfilados, assim, enfileirados, numa perfeita harmonia. E havia uma criança, era um menino, como se fosse um adolescente, muito bem vestidinho. Ele tinha aquela batuta, né, que era para reger, e ele aparecia na frente e os pastores estavam perfilados. E ele começava a mover aquela batuta como se fosse reger, e de repente aquele som começou a surgir. Quando o som começou a melodia começou a surgir, ele ficou impressionado que as vozes eram tão assim uníssonas, quer dizer, elas eram tão casadas, tão unidas, que você não via diferença. É como se fosse todos cantando, como se fosse um som só. Uma coisa perfeita. E era tão perfeito no sonho, ele via, que as notas musicais flutuavam no ar, coisa inimaginável. Ele disse que você era capaz de pegar as notas, elas flutuavam no ar de tal forma que você as tocava. E ele percebia que haviam câmeras de televisão em cima daquele foco, mostrando aquele evento para o mundo inteiro. O mundo inteiro todos os continentes estavam captando aquela imagem ali. E o hino que eles cantavam é Castelo Forte é o Senhor. O hino da reforma religiosa do século XVII. Do século XVI. Veja, o que o senhor mostrou ali? O senhor estava preparando uma obra. Aqui não está falando de gente, de igreja cristã maranata, não é esse o significado. Mas o senhor estava nos preparando para mostrar o quê? Deus tinha uma mensagem, e essa mensagem era para o mundo todo. Porque ali, porque aquela ali na França e tal, porque aquele momento ali tem uma história sobre
né, liberdade, né, fala muito sobre isso com relação à França, que não é importante o lado histórico, mas para nós o lado profético. Então nós entendemos, naquela oportunidade, que o Senhor estava nos chamando a atenção para uma fase nova, que o Senhor queria fazer, não só no nosso meio, mas que atingisse o mundo todo. E qual era o objetivo disso? A palavra. Ou seja, que a palavra continue viva, né? Que a palavra permaneça. Por que isso? Porque nós observamos hoje a grande dificuldade, a grande luta, né? A grande luta que se enfrenta hoje com relação à palavra. E por isso, nesse momento importante da igreja, nós temos que observar aquilo que é a palavra. A palavra, ela é aquilo que está na carta aos Hebreus. Ela é viva e eficaz. Então, o resgate da palavra dentro dessa forma torna para nós não só o momento da igreja primitiva, como o Espírito Santo operou ali para que a doutrina fosse gerada ali no primeiro século, como o Espírito Santo operou ali no século XVI com a reforma religiosa, né? Ali em 1517, mas também nos nossos dias. Por que nos nossos dias? Porque nós estamos vivendo um momento onde os marcadores proféticos estão aí para indicar, e é isso que nós entendemos nessa ceia. Nós temos que estar ligados, unidos, e devemos estar apercebidos do momento que a igreja vive. Então, porque lá na ceia, fazei isso em memória de mim até que venha. Então, nesta hora, é muito importante isso. E é por isso que nós entendemos na ceia que aquele lembrete que Paulo fez quando ele fala novamente sobre a ceia na carta aos Coríntios, mas quando ele faz alguns acréscimos interessantes, importantes. E ele diz assim: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, quando ele fala daqueles acréscimos, ele está falando que o Senhor revelou para ele. Por exemplo, o homem, veja que coisa notável isso, que Paulo diz que é importante para nós, e às vezes nós na igreja interpretamos isso de forma muito superficial. Paulo diz assim: o homem examine-se a si mesmo e então coma do pão e beba, né? E participe do cálice, beba do vinho. O que Paulo está dizendo ali? Durante muito tempo, nós cometemos a ingenuidade de achar que aquilo ali era uma coisa muito simples, né? O irmão está lá na igreja e naquele momento antes da ceia o pastor lê o texto e faz aquela exortação à igreja. O irmão, você examine-se a si mesmo, então coma do pão e beba do vinho, examine. Aí o irmão começa a fazer aquele exame introspectivo, né? Não, como é que foi meu dia de hoje, o que eu fiz, onde eu errei essa semana, o que desagradou a palavra e tal, quando na realidade o sentido é muito maior que esse. Muito, muito. Paulo está dizendo: examine-se o homem e então coma do pão e beba do vinho. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: você é parte do corpo? Essa é a primeira pergunta. Então foi o que nós fizemos na ceia. Somos parte do corpo? Somos. Qual a nossa função no corpo? É isso que ele está dizendo. Primeiro, qual a nossa função no corpo? Você é pastor?
você é diácono, você é um servo com dons, você é um servo que é usado na intercessão, você está ativo na vida da igreja, participa, você está participando dos momentos da igreja, daquilo que é a igreja, o culto profético, enfim. Você é parte do corpo, então você tem função no corpo. Examine-se o homem e então coma do pão e beba do vinho. Então a exortação ali é se você está dessa forma. Por que nós entendemos isso? Pela sequência que ele dá. Ele diz assim: porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação, não discernindo o corpo. Então veja, quem come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si, porque não está discernindo o corpo. O que é isso? Será que isso é só uma colocação simples, sem muito significado? Não. Quando o Espírito Santo, na vida da igreja, dá um dom, por exemplo, um dom, o dom espiritual tem uma ação para a igreja, que tem um fim proveitoso. Às vezes o Senhor dá um dom para um livramento da família, do filho, da casa. O Senhor dá um dom para a sua vigilância, dá um dom te corrigindo, porque a profecia, ela edifica, mas ela também exorta, ela também consola. Quando você discerne isso, entende isso, você recebeu uma bênção. Seja qual for a direção que o Espírito Santo deu, você recebeu uma bênção. Mas, não sou eu que estou dizendo isso, quem diz é o texto. Se você não atende aquilo que o Espírito Santo falou, o que aconteceu? Você trouxe sobre si um juízo. Por quê? Porque você não atendeu aquilo que o Espírito Santo falou. Olha como é que isso é importante para todos nós. Por que pessoas às vezes saem da presença do Senhor? Pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser o que for. Se o pastor, sendo pastor, ele faz parte do corpo. Se o Espírito Santo falou e ele não discerniu, não tomou aquilo para sua correção, porque nós somos corrigidos, o que acontece? Ele não colocou aquilo em ordem. Quem come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si. Pronto. O dom vai se cumprir. Então o juízo vem sobre você. Às vezes há coisas muito simples. E é por isso que a ceia é importante, para você identificar isso. Verifique, pois, o homem a si mesmo. Então, a sua forma no corpo. E Paulo conclui dizendo: por causa disso, há fracos, doentes e que dormem. O que é o fraco? Não tem capacidade nenhuma de realizar a obra do Senhor. Ele é fraco. Por que ele é fraco? Porque ele não está discernindo o corpo. Se ele não discerne o corpo, ele não está participando daquilo que participa no corpo. Há uma coisa em medicina, só para contextualizar e criar uma forma de você entender. Há doenças em medicina que são chamadas doenças autoimunes. O que significa isso? São doenças onde o seu sistema imunológico começa a agredir uma parte do próprio corpo que ele simplesmente rejeita. Ele faz uma rejeição a uma parte do seu próprio corpo. Então, ele agride imunologicamente uma parte do seu corpo. São chamadas doenças onde o seu sistema imunológico agride o seu próprio corpo.
chamadas autoimunes. São doenças difíceis de tratar e algumas são muito graves, como uma parte do seu corpo rejeitada pelo próprio corpo. Veja, é como se o seu corpo não discernisse, como se você não discernisse aquilo que é parte do corpo. É a mesma coisa quando o crente ele não entende isso no corpo. Ele começa a trazer sobre si uma rejeição do corpo. E isso pode causar um problema muito sério. Então, essa colocação de Paulo é muito importante. Fraco, ele não pode realizar a obra. Não pode. Doente, ele está sempre doente, que é a doença espiritual. Por que a doença espiritual? Porque o Espírito Santo opera para a cura, libertação, tudo, salvação. Ele não coloca isso em ordem na sua vida, ele é sempre um crente doente. Ele é doente e que dorme. Às vezes dorme porque totalmente indiferente àquilo, né? Ou às vezes por morte espiritual. Vejam, voltando aqui à nossa colocação do que representou para nós o Trombetas e Festas e por que o Espírito Santo nos trouxe até aqui, nesses eventos, esses dois importantes aqui, para nos unir, para nos colocar dentro de uma posição de corpo, entendendo a operação do Espírito Santo nesse corpo, por causa do momento sério que a igreja vive agora, profético que a igreja vive agora, aguardando a segunda vinda de Jesus. Amém a todos. A paz do Senhor.